Iniciando os nossos trabalhos técnicos, convidamos João Jerônimo Monticelli, que abordará o tema Normas Técnicas ABGE. João Jerônimo é geólogo pela Universidade de São Paulo, 1971, e mestre em Geotecnia, 1984. Ex-presidente da ABGE, atuou no IPT, CESP e no consórcio Piracicaba Capivari, em barragens e recursos hídricos, autor de livros técnicos, consultor da empresa ADA Consultoria e empresário no setor de turismo em Paraty. Para abordar o tema Normas Técnicas ABGE, convidamos o geólogo Giuliano De Mio. Giuliano é formado pela Universidade Federal do Paraná, com mestrado e doutorado pela EESC da USP, com mais de 20 anos de experiência em consultoria, foca no BIM para investigações geológico-geotécnicas, é coordenador do GT-BIM geotécnico da CEE 134-ABNT, especialista em Open Ground e Civil 3D. Convidamos para iniciar os trabalhos da nossa primeira palestra, João Jerônimo Monticelli. Bom dia a todos. Agradeço ao convite e a oportunidade em poder estar aqui em Belo Horizonte e proferir, juntamente com meu colega Giuliano De Mio, a palestra de abertura desse evento. Cumprimento os organizadores, os colegas aqui da sessão de abertura e todos os presentes. Esse trabalho não poderia estar disponível se não fosse o empenho da direção e da Secretaria Executiva da ABGE, da Fundação Victor Decesche e de todos os que contribuíram como voluntários na elaboração ou revisão das normas. Muito obrigado a todos. Queria mostrar o slide número 2. Isso. Esse slide 2 mostra os tópicos da minha apresentação. Um breve histórico, como usar as normas, visão geral e perspectivas. Os assuntos a tratar são amplos e, para usar o tempo que me foi disponibilizado, permitam-me, então, ler a minha apresentação. O slide 3, de breve histórico, está resumindo aí o que eu vou falar. E vou resumir, nessa minha palestra, o histórico das origens das normas da ABGE. Para mais detalhes, solicito que recorram ao endereço eletrônico da ABGE, onde informações e todas as normas estão disponibilizadas aos sócios e não sócios de nossa entidade. É aberto o acesso a essas normas. A ABGE, desde o seu nascedouro, no fim da década de 1960, publicou boletins técnicos, diretrizes, manuais e guias de sondagens e ensaios amplamente utilizados nas décadas seguintes, principalmente em barragens hidrelétricas. Não obstante este rico material, com a saída de cena das grandes empresas públicas, e por várias outras razões, a qualidade e a quantidade das investigações e ensaios quase sempre não consegue atender a contento os empreendimentos civis, minerários e ambientais, em todas as suas etapas da vida útil, desde os estudos iniciais, fase de projeto, construção, operação e descomissionamento. Tornou-se rotina a necessidade de validação de sondagens, redigitalização dos resultados e dificuldades imensas em conciliar os dados obtidos em várias etapas, comumente proveniente de vários executores. Dentro desse panorama, o que fazer para ajudar as empresas a trabalharem melhor? No Congresso da ABGE, aqui em Belo Horizonte, em 2022, a direção eleita da ABGE, com o colega Fábio Soares Magalhães, seu presidente,
aprovou fornecer ao mercado não só um título mais forte para os boletins, diretrizes, manuais e guias da BGE, mas uma revisão nessas publicações e, tanto quanto possível, atualizações e, o mais importante, incluindo incitação às tecnologias informatizadas. Para isso, pesou o parecer jurídico sobre a obrigatoriedade ou não de uso de normas, documentos disponíveis no site da BGE. Ou seja, nós temos um parecer jurídico sobre a questão de normas. São obrigatórias ou não são obrigatórias? Resumidamente, eu explico. Normas da ABNT, ASTM, ISO e de quaisquer outras entidades ou de associações profissionais e publicações técnicas do tipo guias e manuais são de aceitação voluntária. A sua aplicação somente passará a ter caráter vinculante no plano legal e normativo, caso seja reconhecida e, de alguma forma, chancelada ou acolhida pelo poder público. E no plano privado, caso seja mencionada em um contrato como norma a ser observado pelas partes. Coube ao editor, com apoio de autores e revisores, atualizar e individualizar para um formato de normas o conteúdo de 2 importantes livros publicados pela BGE em 2021. Investigações Geológicas e Geotécnicas, Guia de Boas Práticas, que conta com a parceria do Grupo AGS-BR, e o livro Geofísica Aplicada à Geologia, Engenharia e Meio Ambiente, Manual de Boas Práticas. Por favor, o próximo slide. Deixa eu pegar a água aqui. Por favor. Obrigado. Não foi aberta ali. Por favor, tira ali. O livro cuja capa é mostrada nesse slide é uma coletânea de 6 livros e um apêndice. Esses 6 livros da coletânea tiveram seus conteúdos individualizados, o que resultou em 11 normas. Gostaria de citar que o apêndice desse livro contém listagem de 499 títulos de trabalhos acadêmicos sobre o tema Investigações Geológicas e Geotécnicas, produzidos por 28 unidades de ensino superior brasileiras, acessíveis em sua íntegra por QR Codes indicados na publicação. Slide seguinte, por favor. O livro de Geofísica, autoria dos colegas Lápis e Otávio, com participação de empresas e profissionais, um total de 54 colaboradores, teve o seu conteúdo individualizado em 6 normas, todas elas contendo os nomes dos participantes. Por favor, volta ao slide 3. Durante os trabalhos, o slide 3, esse é isso. Durante os trabalhos, por sugestões de associados, a BGE e o editor incluíram e continuam a incluir temas inéditos, não abordados nesses 2 livros que foram mostrados agora, mas diferenciando com o título Diretriz Normativa. Temos 2 diretrizes normativas publicadas e outras 3 em preparação, uma delas já está em debate. Slide 6, por favor, continue aí. Outro slide? Outro, isso aí. Uma coisa mais importante, talvez, que eu possa falar, não é só contar o histórico, falar sobre isso, é como usar as normas. Talvez seja aí o pulo do gato, uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Ao rever os conteúdos das publicações mostradas, que foram individualizadas em normas, como foi dito, para ficar singular, cada uma mais direcionada em determinados assuntos, e para poder rever esses conteúdos e adequá-las ao formato de norma, optou-se por um caminho que seria o mais adequado. A norma BGE seria um documento de referência básica à produção de especificações. Documentos esses condizentes com o meio físico e com a necessidade do empreendimento.
Para a produção e utilização de especificações, as normas da BGE recomendam profissionais qualificados nas equipes do empreendedor, projetista, executor, fiscalizador e ente público responsável. 3 são os pilares que orientam o uso das normas da BGE. 2 eu acabei de citar: a necessidade de escrever as especificações caso a caso e o aconselhamento competente de profissionais. O 3º pilar é a incitação às tecnologias informatizadas, contemplando a padronização e digitalização de campanhas de investigação e a modelagem geológica geotécnica. Nesse caso do uso da tecnologia de informação, da TI, as normas da BGE tomam partido. Defende o uso de padronização única de critérios e de procedimentos de digitalização, visando permitir linguagem comum de compartilhamento de dados entre todos os entes envolvidos em qualquer etapa do ciclo de vida da obra. Por favor, slide seguinte. Devido ao tempo, e também para não cansar, eu vou dar um breve apanhado sobre uma visão geral das normas. Os presentes a esse evento receberam uma pasta contendo um folheto com a listagem, um pequeno folder aí contendo a listagem dos títulos das normas da BGE. A norma 100 de 2023, de título Investigações Geológicas Geotécnicas para Obras de Infraestrutura, Métodos e Técnicas, abre a série de normas da BGE sobre o tema sondagens e ensaios, a série 100. Essa norma, a 100, número 100, possui 15 páginas introdutórias abordando conceitos e definições, ou seja, estabelece um vocabulário técnico comum àqueles que atuam na área e ajudam os menos familiarizados no tema a melhor entender o que são e qual a importância das investigações. Essa norma 100 contém uma tabela com tipos de investigações e respectivas finalidades e alerta que o significado de imprevisto geológico, olha bem, imprevisto geológico, não corresponde a condutas técnicas e profissionais inadequadas, imprudência e negligência. Por favor, slide seguinte. Depois nós vamos voltar nesse. Vou destacar apenas um dos conceitos nessa norma 100. É o de engenharia geotécnica, muito importante para todos nós aqui presentes. Dentro das normas e outras publicações da BGE e do exterior, o termo engenharia geotécnica corresponde à aplicação da geotecnia, entendendo por geotecnia a disciplina que reúne 3 áreas: a mecânica de solos, a mecânica de rochas e a geologia de engenharia. Esse slide mostra áreas de sombreamento. Portanto, essas 3 áreas se sobrepõem, assim como os profissionais que nelas atuam. Para bem atender aos projetos geotécnicos, a geotecnia necessita interagir com várias outras disciplinas ou áreas técnicas e seus respectivos profissionais, resumidamente citados no slide, como engenharias, geociências e ciências ambientais. Engenharias hidráulica, por exemplo, engenharia de estrutura, ciências ambientais como ecologia, geociências como geofísica e outras assim. Voltando para o slide 7, por favor. A norma 200, que abre a série das normas da BGE sobre geofísica aplicada. Nós fizemos assim, série 100, série 200, série 300, série 400, cada uma um conjunto, abrange um conjunto de temas. A norma 100 abre, a norma, perdão, 200, abre então essa norma de geofísica, que eu vou comentar alguma coisa. Da mesma forma que a norma 100, a norma 200 contém conceitos básicos, um glossário com 5 páginas e uma descrição dos métodos e aplicações das geofísicas separados em 2 grandes conjuntos: investigações geofísicas em terra e investigações geofísicas em água.
As normas 201 a 205 são desdobramentos das normas da série 200 e detalham os métodos, limitações e os resultados a serem apresentados pelas investigações geofísicas. Considero importante destacar nesse evento a norma 201, que aborda os métodos sísmicos em terra, dentre os quais o ensaio cross-roll, realizado entre 2 ou 3 furos, e que mede de forma precisa as velocidades sísmicas de onda P, compressionais, e S cisalhantes do maciço investigado. Tais grandezas permitem estimar parâmetros elásticos dinâmicos, como o módulo de Young, coeficiente de Poisson, o módulo de cisalhamento ou rigidez e o módulo de incompressibilidade, parâmetro de interesse ao projeto de engenharia de fundações. As normas 200 possuem uma particularidade. São normas de autor, ou melhor, autores, os colegas Lápis e Otávio, e ainda conter a citação dos nomes de todos os profissionais e empresas que colaboradoras dessa publicação, que debateram o conteúdo das normas de geofísica por pelo menos um ano. Aliás, todas as normas e diretrizes normativas da BGE listam os nomes dos participantes, não só os atuais, mas todos aqueles que foram os pioneiros, que participaram nas versões anteriores e das publicações históricas que serviram de base às atuais normas. As normas BGE são, portanto, resultados de experiências práticas, e a maioria delas contaram com a participação de dezenas de profissionais. O papel do editor atual, que cumpre o seu mandato em 2023 e 2024, foi devidamente aprovado pela BGE e é dele, do editor, a última palavra sobre a redação final. Portanto, não confundir o papel deste editor com um de coordenador, que é aquele que não interfere na produção do texto. Desta forma, coube ao editor a compatibilização das normas ABGE às da ABNT, como é o caso da norma 103, de 2023, de título Sondagem à Percussão, sem dúvida o tipo de investigação das mais utilizadas em nosso meio. Essa norma BGE, que trata da sondagem à percussão, possui 78 páginas. Pode parecer um exagero, mas sugiro que os interessados a consultem. Em seus 4 anexos, fruto da colaboração com o grupo AGS-BR, o Juliano acho que vai mencionar alguma coisa disso depois, estão descritos separadamente as 4 principais etapas de investigação: programação, execução do serviço, classificação das amostras e entrega dos resultados. Continuando. A norma BGE 104, estou dando só um apanhado, pensando algumas normas, tá? Aborda sondagem rotativa e sondagem mista, 104, sondagem rotativa e sondagem mista. É bom reforçar, ela contempla procedimentos consagrados no meio técnico, mas que se originaram das investigações de fundações de barragens de concreto, onde a profundidade máxima de investigação raramente ultrapassava os 60 metros. O mesmo acontece com a norma 108 de 2024, ensaio de perda d'água sob pressão, cuja fonte é a histórica pesquisa desenvolvida pelo IPT nos anos 1970. Quero enfatizar que todas as normas ABNT possuem indicação de normas e publicações correlatas da ABNT e de outras entidades, permitindo acesso rápido a um enorme conjunto de informações que ajuda a confiar ainda mais nas normas ABGE como fonte básica para a especificação de investigações. As 2 normas inéditas até o momento publicadas pela BGE foram tituladas Diretriz Normativa 112, Sondagem Sônica, e Diretriz Normativa 300/2024, BIM Geotécnico, Níveis de Confiabilidade de Investigações Geológicas e Geotécnicas. A publicação sobre sondagem sônica traduz o momento
do estado da arte desse procedimento e, sem dúvida, cobre uma lacuna no mercado. A segunda, sobre o BIM geotécnico, outro pioneirismo da BGE, será abordado em seguida a minha fala, como um exemplo de caso pelo colega Juliano. Sem menosprezar as demais normas para os quais não possui tempo para abordá-las, preciso finalizar essa parte da minha palestra destacando a norma 109, Descrição e Classificação de Sondagem. Essa norma, com 98 páginas, se inicia com a definição do significado de descrição, classificação, padronização, padrão único de digitalização e compartilhamento de dados, conceitos terminológicos de importância fundamental à modelagem dos resultados de investigações e ao BIM geotécnico. A norma 109 contém procedimentos consagrados no meio técnico para a descrição, classificação e apresentação dos resultados de sondagem, incluindo os ensaios realizados no furo. Outro slide, por favor. Esse slide continua. Esse slide 9, que consta na norma, uma das tabelas, mostra um exemplo específico para a classificação da permeabilidade. Essa tabela estabelece os graus H1, H5, graus que serão utilizados com demais parâmetros para a modelagem geológica geotécnica do maciço de solo e de rocha. Cabe aqui uma pergunta. Essa tabela, ou outras, é a que deve ser sempre utilizada? Essa tabela tem que ser sempre utilizada? Não. Temos de considerar o que já foi falado anteriormente. É necessário contar com o aconselhamento de profissionais qualificados para o uso das normas da BGE, das tabelas, dessa classificação, se esse intervalo está bom, se esse intervalo atende às necessidades do projeto de engenharia ou não estão atendendo. Slide seguinte, por favor. Outro exemplo também de tabela que conta na norma 109, ela mostra parâmetros de lavagem por tempo, recuperação por manobra e alteração. Eu acho que é a primeira vez que aparece uma tabela com recuperação. Tem muito significado, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a gente pode falar nos debates ou nos corredores aqui, a gente pode comentar sobre isso. Então, essa norma contém não só essas duas tabelas de exemplo que eu mostrei, mas outras tabelas de classificação, como a do fraturamento, coerência, índice de penetração SPT, índice de qualidade da rocha, condições de descontinuidades. Importante dizer que cada parâmetro, cada resultado de ensaio deve fazer parte de um todo, ou seja, integrado e interpretado conjuntamente com as informações da geologia local, visando a modelagem do maciço investigado. Esse é o principal recado dado pela norma 109/2024. Por favor, para encerrar, eu gostaria de chegar aqui na parte de perspectivas, inclusive fruto de uma conversa que nós tivemos logo no início para fazer a programação desse evento aqui com a Fundação Victor Decast. Estamos presenciando hoje novos desafios de normatização. Novos desafios de normatização das investigações em sondagens mecânicas, como é o caso da necessidade de estabelecer metodologias e procedimentos técnicos para ensaios de permeabilidade em sondagens profundas, assunto que será abordado logo mais nesse evento. Outras áreas, além das sondagens e ensaios de campo, trazem demanda, como é o caso do BIM geotécnico, cuja apresentação estará a cargo do colega Juliano, parceiro e autor da norma 300 de 2024. Temos ainda desafios imensos na investigação e ensaios de materiais antropogênicos, né, das pilhas, barragem de rejeito, e de investigação de áreas contaminadas. Importante que as empresas e profissionais, mesmo que concorrentes, sejam sensibilizados a trabalharem juntos no desenvolvimento de novas tecnologias e entendam a importância de atuarem em parceria
com entidades técnico-científicas, como é o caso da BGE. Não desejando ser omisso, destaco 3 desafios. Primeiro, como encontrar soluções para a ausência de profissionais voluntários. Segundo, como sensibilizar empresas para o patrocínio de trabalhos de produção de novas normas, cada vez mais complexas, exigentes da autonomia e imparcialidade dos participantes. Temos, por fim, como terceiro desafio, construir pontes com a academia e com o poder público, principalmente com as agências de regulação e de fiscalização de concessões de serviços públicos. Vou comentar 2 exemplos históricos de desenvolvimento tecnológico e investigações. O primeiro aborda a perfuração e amostragem e o segundo, o ensaio de perda d'água sob pressão. Os equipamentos convencionais de sondagens do padrão americano, comuns na década de 1960 e até hoje os mais utilizados no Brasil, mostraram-se inadequados na identificação da brecha basáltica argilosa, que ocorre em amplas áreas de derrames basálticos da bacia do Rio Paraná, onde se localizam grandes usinas hidrelétricas. Essa má qualidade da amostragem dos equipamentos, genericamente e resumidamente denominados NX, foi constatada durante as escavações das fundações das estruturas de concreto da usina de Ilha Solteira, no Rio Paraná, final da década de 1960, trazendo a necessidade de readequação na cota das fundações e custos adicionais significativos. A CESP, Companhia Energética de São Paulo, então dona da obra, como em várias outras iniciativas assemelhadas, patrocinou o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, para o desenvolvimento, em 1976, de pesquisa sobre equipamentos de sondagens utilizados em grandes barragens e os seus impactos na qualidade de amostragem. Nessa ocasião, foram catalogados e comparados, dentre outras características, diâmetro e os tipos de barrilete e coroas da série DCD-MA dos Estados Unidos da América e Craelius da Europa. A norma BGE 104, sondagem rotativa e sondagem mista, incorpora essa experiência e cita a necessidade de se levar em consideração no planejamento de campanha e nas especificações e fiscalização dos serviços os tipos de equipamentos que serão adequados para a obtenção de melhor amostragem e, sem dúvida, com a devida compatibilização de preços para o executor. O segundo exemplo corresponde à nota de título Ensaio de perda d'água sob pressão, breve histórico, que está contida na pasta distribuída pela organização do evento. Essa nota contém um breve relato histórico de procedimentos técnico-científicos desenvolvidos pelo IPT em São Paulo no ano de 1970, que geraram o boletim técnico sobre ensaio de perda d'água sob pressão, atualizado para o que é hoje a norma BGE 108. O relato, que está na pasta dos senhores, nos traz um bom exemplo de procedimento para o desenvolvimento de novas publicações ao âmbito da BGE e seus parceiros. Não posso deixar de louvar o texto produzido pelo colega Adalberto, que recentemente nos deixou, e destacar a visão estratégica dos pioneiros desse trabalho. Desenvolver e tornar o Brasil, no campo da construção de barragens, um país autônomo e tecnologicamente independente. Agradeço a atenção de todos e desejo sucesso à parceria BGE Fundação Victor Derkesh. Muito obrigado.